palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, mês está acabando, que coisa boa, tá chegando abril, estamos nesse feriadão, pense no negócio bom. Vamos iniciar nossa noite de hoje com o coração repleto de luz e gratidão, ao iniciar com aquela prece bem maravilhosa. Eu gostaria de chamar ela, nossa esmeraldinha da terra dos monólitos, Isabel Martins, para fazer a nossa prece inicial. Ok, boa noite a todos e a todas que estão conosco nesse momento, através das ondas do rádio, da web rádio. Que Jesus possa nos envolver. Elevemos o pensamento ao alto, imaginando sobre nossos lares, nossos trabalhos, onde quer que nos encontremos, essa paz que se derrama, que acalma as nossas aflições, que consola os nossos corações. Te agradecemos, Jesus, por mais essa quinta-feira, por mais esse momento. Envolve a nossa convidada, para que façamos as reflexões através dela, e assim possamos nos melhorar nesse caminhar terreno. Que a tua luz resplandeça entre nós, em nós, e permaneça sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, DJ? JP, solta o som. Em meio à multidão.
cafezinho, uma boa garrafa de água fluidificada, que o nosso encontro nesta noite de hoje está daquele jeito. E para você que já iniciou seu feriado, seja batendo perna no centro ou disputando um pedaço de chocolate no comércio, meu filho, se acalme, se aveste não. Vão sintonizar aqui com a gente na web rádio Cuscuz com Espiritismo, que hoje o nosso Cuscuz promete. E finalizando o mês, né, fechando com chave de ouro sobre o mês da mulher, como diz nossa querida Cristiane Torrone, somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. Vamos receber com muita alegria a nossa querida Elis, sim, ela mesma, que eu vivo dizendo que lembra minha prof do jardim de infância e já me separou de uma briga com outra menina, porque a menina falou que a morte existia e eu dizia que não existia. Isso mesmo, a Elis, que é do Centro Espírita Lar dos Humildes, irá apresentar o tema A Mulher na Educação dos Espíritos, Francisca Clotilde. Fala, Elis! Seja muito bem-vinda. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, não é? Como você bem falou, estamos aí pertinho da Páscoa. E aí, enquanto você falava do ovo, né? Já estamos aqui comprando o nosso pão de coco. É um momento muito especial para nós, coletivamente, né? Porque Páscoa sempre lembra aqueles momentos que a gente reúne a família. E o Ceará é um estado muito católico, né? Tem muitas reminiscências, tá? A gente tem muito a reviver, relembrar. E encerrando esse mês de março, onde as palestras, as explanações foram dedicadas às mulheres ou à figura feminina, nós escolhemos falar um pouco, né, por sugestão da nossa querida Paloma, da querida Francisca Clotilde, que também foi professora, né? Então estamos aqui todas reunidas aqui com o cuscuz, a nossa bolacha pedagógica, o nosso café, para conversar um pouquinho sobre essa mulher que foi tão importante para o estado do Ceará. E a Francisca Clotilde, ela não é uma mulher tão conhecida nossa, né? Não é um nome tão popular. Mas aqui e acolá a gente vê o nome de um teatro, alguma coisa, né, relacionado a ela. Geralmente quem estuda um pouco sobre as letras, sobre o jornalismo, sobre a literatura, ou até mesmo sobre a história, vai encontrar algumas notas dela. Mas nós, que conhecemos a doutrina espírita, conhecemos a nossa Francisca Clotilde por alguns textos do Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, ele tem mais de 400 livros psicografados. Então, assim, qualquer informação que a gente venha dar em relação a esses livros, provavelmente ela não vai ser correta, porque nós não conhecemos toda a sua obra. Então, a maioria de nós não conhece toda a obra do Chico Xavier, né? Mas, dos livros que nós conhecemos para as crianças, nós temos em torno de 5 autores. É possível que tenha até mais, né? Mas os mais conhecidos, nós temos o Casimiro Cunha, com um texto, né, História de Maricota para as crianças. Temos a nossa querida Meimei, muito conhecida, que foi esposa do nosso Arnaldo Rocha, né, que escreveu o Pai Nosso, Cartilha do Bem, dentre outras histórias. Temos a nossa veneranda ministra de nosso lar, né, que tem 2 livros, Os Filhos do Grande Rei e O Caminho Oculto. Inclusive, né, existe uma história que diz que quando Veneranda mandou esses livros, a editora enviou uma nota dizendo que esses livros precisavam ser melhorados, eles não eram tão atrativos, né? E ela disse que era o melhor que ela podia oferecer, né? E a nossa Veneranda, alguns dizem que foi uma rainha em Portugal, né? Rainha Isabel, então um espírito de alta envergadura. E temos, se não mencionei ainda, o nosso querido Neio Lúcio, eu costumo chamar ele de vovô Gostosura, porque ele foi a encarnação do avô de Célia, né, no livro 50 anos. Então, um doce de espírito, que também foi professor em Minas Gerais. O Arthur Joviano encarnou em Minas Gerais como professor, um grande professor, pai do Rômulo Joviano, da dona, né, sogro ali da dona
Maria, que era aquela família que dava suporte para o trabalho inicial do Chico Xavier. Então, temos esse livro, Alvorada Cristã, do nosso vovô, Neio Lúcio, avô de Célia, e temos alguns contos da nossa Francisca Clotilde, cearense, professora cearense, que psicografou e enviou, através do Chico, alguns contos, algumas poesias e livros, né, como Tintino, Espetáculo Continua, 2 livros, né? Temos o Conto Natal de Sabina. Então, para nós que ouvíamos esse nome, geralmente quem não é da área não vai saber de quem se trata. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Francisca Clotilde foi pesquisando sobre história da educação. Eu já cheguei a dar aula dessa disciplina no nível superior para professoras, e me surpreendeu naquele período do fim do século XVIII para o início do século XIX. Havia ali uma transição, como todo processo de constituição do Brasil ali, saindo daquele Brasil imperial, partindo para um Brasil república. Obviamente que todos os sistemas que funcionavam em nível nacional estavam em crise ou com dificuldade. E nós temos ali uma professora que ela é mencionada nos jornais e ela está registrada nos livros da área da educação como uma professora precursora de um método diferente no início do século, em que ela começou a dar aula para pessoas que não tinham recursos numa escola aberta, e ela usava recursos relacionados, por exemplo, ao invés de usar palmatória, oferecer brincadeiras às crianças, oferecer bombons, fazer competições. Então, ela era uma professora diferenciada. Então, essa pequena notinha foi a primeira vez que eu vi a menção em relação a essa educadora. E a Francisca Clotilde, ela é do interior do Ceará, como a maioria dos cearenses que migra para Fortaleza, né? Ela vem de uma família do Tauá, uma família muito tradicional, família Castelo Branco e Correia Lima, e ela nasce naquele contexto do interior, um contexto muito católico, e há uma seca ali no final do século XVIII e a família migra para a região do Baturité. Ela faz todo o processo de educação dela nesse contexto, e dali ela é enviada para a famosa escola daquela época para moças cearenses, que é o Imaculada Conceição, ali bem no centro de Fortaleza, né, no antigo centro ali. Uma escola muito respeitada, e que havia uma ala para as moças de família que tinham recursos, para as moças que não tinham condições financeiras, né? Então ela vai para essa escola, se torna professora, né, como a maioria das mulheres do seu tempo, mas ela era muito inteligente, né? Seguindo aí o percurso de todas as mulheres que se formavam na escola normal, assim que ela se forma no ano seguinte, ela se casa, né? E ela acaba se casando com um homem bem complicado, né? O primeiro marido dela era um homem que não compreendia muito aquela mulher, né? Porque ela, aos 14 anos, ela já escrevia poesias, né? Já publicava poesias nos jornais. E tudo indica, né, fazendo assim, uma leitura bem superficial, que ele era um homem muito rude, muito rústico, e era alcoólatra também. Então ela se casa com esse homem e logo depois o pai dela falece, ele morre, e ela acaba tendo ali, né, muito sofrimento com aquele relacionamento, e ele decide ir embora para o Rio de Janeiro e some. Ele some da vida dela e ela fica sozinha. Então, uma mulher sem homem no final do século XVIII, né, para XIX. Então, uma mulher sem pai e uma mulher sem marido. Então, ela resolve vir a Fortaleza, né, e acaba ali começando a dar aula, sendo professora, e ela faz o concurso para a escola normal, que até então não tinha professora mulher. Então, uma escola para mulheres que não tinha nenhuma professora mulher, né? Hoje a gente ainda tem o Instituto ali de Educação, que fica ali no bairro de Fátima, que hoje se dedica a dar cursos para a área da educação, a área da inclusão,
para a formação de professores, que é um resquício, né, dessa nossa cultura do Instituto de Educação, da oferta do curso normal, que era direcionado para mulheres, mas ela acaba sendo uma pioneira, porque ela faz o processo seletivo e passa, mas ela não entra logo para ser professora da escola normal. Essa escola, Escola Normal Pedro II, ela funcionava ali na Praça José de Alencar, que tinha o nome de Marquês de Herval. E do lado da escola havia uma escola anexo. Pois é, né? Eu fico tentando visualizar. Hoje, com a reforma, né? A Paloma já mais moderna, talvez não pegou aqueles tempos mais antigos do teatro. Houve aquela reforma, hoje está muito bacana aquela região. Mas ela era professora de primeiras letras da escola anexo, que era uma escola para meninas. Depois, ela se torna professora efetiva, né, concursada da escola normal, e ela acaba se tornando uma grande referência na formação das professoras. Depois, ela vai se tornar diretora dessa escola anexa, né? E no meio daquele momento em que o Ceará passava por transformações, Fortaleza também passava por muitas transformações, o Brasil inteiro, ela acaba se envolvendo ali com todo aquele movimento político que tinha na cidade. Ela era um intelectual, então nada mais justo que ela se envolvesse com as bandeiras políticas do seu tempo. Então ela vai estar presente ali na sociedade abolicionista cearense, que é uma sociedade marcada por grandes personalidades, né, como Justiniano de Serpa, Antônio Bezerra, Elvira Pinho, Emília de Freitas, Rodolfo Teófilo e Francisca Clotilde, nada mais nada menos que Francisca Clotilde. E ela escrevia muito. Hoje, para você ser jornalista, você precisa fazer o curso de comunicação social. Mas naquela época, você passava a ter o curso de direito, ou ser uma pessoa bem instruída, ou um professor. E ela escrevia bastante, né? Então a gente tem poucos registros disso. Ela chegou a escrever no livro da sociedade, no livro não, no jornal da Sociedade Abolicionista, né? Hoje a gente tem várias redes sociais de comunicação, algumas até têm qualidade. Muitos de nós leem o jornal no Instagram, né? Mas naquele tempo só tinha um jornal, vários jornais. E ela é uma das escritoras do Libertador, que é o jornal, já em 1881 já tinha publicação do Libertador. Eu dei uma olhadinha no original e é tão lindo, porque embaixo tem assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa tão simples, mas para aquela sociedade daquele tempo não era tão óbvio. Ela também foi colaboradora do jornal Aquizena, um jornal muito conhecido na nossa cidade. Era sócio efetiva desse jornal durante muitos anos, né? E ela acaba ali, né, se envolvendo com toda a sociedade pensante daquela época, com os operários. Ela publicava também nos jornais dos operários. E ela conhece um professor, né, e se apaixona por esse professor, professor Antônio Duarte Bezerra, né? Ela não tinha notícia do marido, o marido tinha sumido, e ela acaba tendo um relacionamento com esse professor, que era professor do liceu e também era professor na escola normal. Junto com ele, ela desenvolveu material didático para a formação das professoras. Ele era professor de aritmética, de geometria. E esse romance, né, que se fosse hoje, ele seria encarado, né, como uma coisa mais natural, foi um escândalo, porque ela não era uma mulher viúva, ela não era uma mulher solteira, ela era uma mulher casada e que o marido tinha sumido. Então ela tinha um relacionamento, vamos dizer assim, se é que é possível, livre com ele, né? Mesmo assim, ela segue trabalhando, mas chegando ali no final da década de 90, ela é convidada a se retirar da escola. E alguns dizem que foi questões políticas, porque ela era envolvida também com os movimentos que queriam acabar com algumas oligarquias políticas ali na região, no Ceará, né? No nosso Ceará. Ela é convidada, né, a se retirar da instituição, ela é demitida, mesmo sendo concursada, e também o fato dela ter um relacionamento livre com um homem fora do casamento oficial dela, para a sociedade da época era um escândalo. Então, além das pautas da abolição,
das pautas relacionadas à educação, ela também vai se tornar uma das precursoras da emancipação feminina, no sentido do direito ao voto, no sentido do direito ao divórcio. E em 1902 ela vai publicar um livro que é muito mal recebido naquela sociedade católica da época, que é a Divorciada. E nós, talvez não conheçamos tanto essa realidade, né? Porque nós vivemos num tempo onde o divórcio é uma coisa natural, né? Uma coisa até comum, a quantidade de divórcios, mas eu, por exemplo, a minha mãe, ela foi criada com a minha mãe que ela não pôde se divorciar, ela é desquitada, né? Então, na época dela, ela não tinha o divórcio, ela teve que se desquitar. E eu lembro, né, dela contar muito que na rua dela tinha a diferença, né, entre as famílias e a decente, né, e as pessoas que não eram de famílias decentes, e ela era uma mulher desquitada, não fazia parte desse grupo. O divórcio no Brasil só foi liberado em 1977, né, e a minha mãe se desquitou antes. Então, assim, hoje a gente não valoriza essas conquistas. E muitas mulheres e muitos homens têm medo da palavra feminismo ou da emancipação feminina. Quando você fala em empoderamento, alguns homens têm medo. Olha, eu sou super a favor da mulher ter seus direitos, mas eu não gosto desse negócio da mulher ser empoderada, não, né? Eu não vou entrar na polêmica dessas falas. Mas tudo isso é importante que a gente retome para que a gente possa compreender e valorizar todas as conquistas que nós temos hoje, porque são fruto de muita luta. E se a gente for verificar o livro dos Espíritos, lá na Lei de Igualdade, a gente vai ver que os Espíritos já falavam, na época que o livro dos Espíritos foi lançado, né, que o homem e a mulher têm direitos iguais. Né? Então, só no final da década de 70, já chegando na década de 80, eu nasci na década de 80, isso não faz tanto tempo, né? É que a mulher pôde ter o direito ao divórcio. Então, a Francisca Clotilde enfrenta todo esse desafio, né, de ser uma mulher educadora, de ser uma mulher abolicionista, de ser uma mulher que acreditava na emancipação feminina logo no início do século, e ela sofreu as consequências de tudo isso. Ela se tornou professora da escola normal quando tinha apenas 22 anos, né? Isso em 1884. Em 1885, ela conhece o professor Antônio Duarte Bezerra, e ele acaba falecendo, né? Falecendo em 1880, salvo engano, 89, né? Ali já pertinho da proclamação da República do Brasil, né? Onde o Brasil já tinha conquistado a, 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 a libertação, vamos dizer assim, né? Daquela condição ali do Império, né? Antes de morrer, ela ainda funda um jornal com ele. Eles têm 4 filhos, 2 acabam morrendo, um no mesmo ano em que o companheiro dela morre, né? E outra depois. Então ela fica ali, uma mulher livre, sem emprego, de novo, sem homem que a dê suporte. Aí ela funda uma nova escola, né? O externato Santa Clotilde, ali também, na Praça Marquês de Eval, hoje José de Alencar. E ela forma uma escola mista, que é uma coisa para a época também fora do convencional, né? Porque havia escola para meninas e escola para meninos. Se a gente for lembrar, o Eurípides Barçanufo também é desse período aí. Então, era um movimento precursor. E ela, a Francisca Clotilde, também era pestalozziana. Então, ela funda essa escola, mas trabalhando muito, né, com a educação durante o dia, escrevendo para os jornais, ganhando dinheiro com essa produção, né? Mas, infelizmente, ela acaba tendo que fechar a escola, né, e vai para o Baturité, ali onde hoje é a região ali de Redenção, e lá ela abre uma nova escola
E, posteriormente, ela vai para a cidade de Aracati. E lá ela é convidada por muitas pessoas, né, a morar nessa cidade, a abrir uma instituição, e lá ela recomeça todo o trabalho dela, né. Alguns dizem que quando ela voltou para o Baturité, ela ainda reencontrou esse marido, né, mas isso são notas que eu não consegui confirmar. Ela era uma mulher muito católica, então, em muitos momentos, ela vai escrever sobre essa emancipação, sobre essa liberdade, mas em nenhum momento ela perde a espiritualidade, no sentido católico em si, da importância da maternidade, da importância do lar, da importância da mulher nesse contexto, né. Então ela vive hoje alguns olham como se fosse uma dicotomia, né, essa realidade dela, mas ela vive essas nuances e ela se reporta a elas nas escritas, na poesia, nas publicações que ela tinha, né. Logo, no início da carreira dela, ela começa a escrever no jornal como Jane Dave. Ela não tinha assim, um pseudônimo fixo, às vezes ela usava só as iniciais do nome dela. O primeiro poema que ela escreveu se chama Hora de Delírio, no Cearense, em 1867, e o marido dela, que disseram que depois morreu nesse asilo, né, e depois reapareceu, se chamava Francisco de Assis Barbosa, né. Em 1896, ela escreveu um trecho para as mulheres no jornal O Combate, que era um jornal operário aqui de Fortaleza. E eu achei muito interessante, vou trazer aqui para vocês. Dizia assim: a mulher, ela se dirige às mulheres. Opa, peraí, me perdi. As vitórias parciais alcançadas pelos oprimidos mostram que o dia da batalha decisiva está prestes a soar. Seria, pois, uma probabilidade certa de vitória colocar ao nosso lado a mulher. É mister, portanto, arrancar a mulher do sono da indiferença em que jaz, quebrar os preconceitos jungidos e associá-la às nossas empresas, dar-lhe direitos, levá-la conosco à campanha, fazê-la tomar parte da luta. Então, naquela época, ela já também fazia, né, esse movimento de conscientização, aqui se dirigindo às mulheres operárias, né, que a gente vai acompanhar no mundo e também no Brasil, todo aquele movimento, né, de operário, né, que vai surgir no Brasil. Então, ela se dirige especificamente às mulheres. Então, depois de toda essa trajetória dedicada à educação, dedicada à conscientização política, dedicada à melhoria da sociedade em si, né, porque ela foi uma pessoa que contribuiu diretamente relacionando-se a essas questões, nós vamos ter a querida Francisca Clotilde nos dando notícias do mundo espiritual, né? Nos dando notícias para dizer que a morte não existe, né? Que a vida continua. E é muito interessante perceber que essas educadoras, como também a Amélia Rodrigues, né, que era muito católica também, psicografa pelo Chico Xavier, né, elas, no mundo espiritual, continuam trabalhando com a educação, né? A Paloma falando aqui de ser professor, né? Tem muitas pessoas que brincam, próxima encarnação não quero ser professora, né? Mas quando se chega no mundo espiritual, obviamente se dá daquilo que o coração já tem e tem a sua bagagem, né? Então, nós vamos encontrar Francisca Clotilde associada aos agrupamentos educativos no mundo espiritual e associada à nossa querida Meimei. Então, nós vamos lembrar que lá eh, no livro da coleção André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nós temos a menção de um local no mundo espiritual, né, o Lar da Bênção, em que a nossa querida Blandina trabalha, que é o mesmo espírito, né, Blandina é o mesmo espírito que Meimei, ela é mencionada lá como Blandina. Lá nós temos um agrupamento educativo que acolhe crianças, né? E
tem educadoras, mães, mulheres que estão ali naquela função. Então, a Francisca Clotilde, ela vai se aproximar da nossa querida Meimei, que também foi professora, né, em Minas Gerais. E essa aproximação, né, vai dar esses frutos. Quem faz o prefácio dos livros da Francisca Clotilde é a Meimei, né? E nós temos também a notícia, né, através do livro Escola do Além, onde Emmanuel vai trazer um concurso no mundo espiritual para que houvesse o registro, através das mãos do Chico Xavier, de algo relacionado ao acolhimento das crianças, né? Então, houve ali um concurso no mundo espiritual e a jovem Cláudia Galassi ganha esse concurso. Ela é uma das professoras desses educandários, né? E ela vai explicar como se faz o acolhimento das crianças no mundo espiritual através desse livro, que é um livro fantástico. Então, tudo isso nos dá a prova e nos dá a saber de que o nosso trabalho educativo, ele vai para além dessa vida, de que educar um ser humano, educar uma criança, educar um jovem, é uma tarefa que vai além apenas da instrução formal. E eu fico imaginando como seria a nossa querida Francisca Clotilde se ela pudesse ter tido conhecimento dessas verdades que nos iluminam em relação à imortalidade, no sentido de compreender que o contato com esses seres, com as crianças, com os jovens, a instrução, as elucidações, as vivências e as experiências vão ali imprimir marcas que elas vão ficar naquele espírito, podemos dizer, para sempre. Então, o papel feminino nesse processo de educação dos espíritos não só é um papel que está associado também à figura feminina, como vai dizer o próprio Livro dos Espíritos, que existem algumas atribuições e elas ficam mais fáceis para esse espírito, não que os homens também não possam fazer, óbvio que sim, e que também nós sabemos que o espírito pode encarnar no corpo masculino ou feminino, ou vice-versa, mas que existe ali uma contribuição direta no sentido de dizer que a alma feminina tem ali nas fibras do seu coração as notas necessárias para poder atingir os corações mais tenros, né, os corações dos pequeninos, os corações dos jovens. No caso da Francisca Clotilde, também na formação de novos professores, que é uma coisa muito bacana. Eu acho que todo professor gosta, né, dessa área, pelo menos eu sou apaixonada também por formação de professores. Então, nós vamos perceber que todas essas nuances vão trazer para o espírito feminino uma certa evolução também, né, ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das experiências. E para ir encerrando aqui a minha fala, que eu acho que já se alongou bastante, nós temos. Eu trouxe dois pontos, mas acho que um deles eu vou deixar só para que vocês pesquisem depois. Se chama Natal de Sabina, que é muito bacana essa história. Jesus faz uma visita à Terra e vai encontrar com Sabina. Está no livro Opúsculos, de Francisco Cândido Xavier, é um livro de 1973. E tem uma poesia que eu gosto muito da Francisca Clotilde, que se chama Canta Coração, que diz assim: quem espera sempre alcança, afirma velho rifão. Coração segue e confia, canta a vida, coração. A terra é escola de luta, a luta é força de escol. Todo sonho busca a frente, tudo espera sob o sol. A semente espera a flor que deitará no porvir, anseia a flor pelo fruto, o fruto espera servir. A esperança é luz no tempo, e o próprio tempo a conduz. Cada noite espera a aurora espera mais luz. Se hoje curtes de alma aflita, provação, névoa, pesar, amanhã é novo dia, não te canses de esperar.
quem espera sempre alcança, afirma velho rifão. Coração, segue, confia, canta a vida, coração. E essa poesia está no livro Antologia dos Imortais, do Chico Xavier e o Valdo Vieira. E eu acho que essa poesia acaba traduzindo um pouco da vida dessa mulher, que podemos dizer, sim, foi feminista, abolicionista, educadora, contista, jornalista, uma grande mulher cearense que traz aí a sua colaboração, tanto na obra do Chico Xavier, como para a nossa cidade, e que nos convida a pensar, né, na força do trabalho, na importância das nossas vidas, naquilo que fazemos, se fazemos com amor, se fazemos com dedicação, porque ela amava o que fazia, na força da maternidade, na força do amor, né, que reúne as almas ali, que ela tinha, encontrou a sua alma gêmea, vamos dizer assim, e tudo isso, né, desemboca numa cachoeira de luz quando ela traz por Chico Xavier ali as suas reflexões no mundo espiritual. Né? Então, só temos a agradecer esse momento de hoje, né? E espero que a gente possa fechar esse mês de março pensando sobre o feminino e tentando amar cada vez mais as mulheres, no sentido de permiti-las que elas sejam livres, e nós mulheres amando-nos e valorizando cada vez mais a nossa experiência enquanto ser feminino, que como dizer assim, nos enaltece, né? Nos engrandece ali, sem orgulho, mas com gratidão. É isso, querida. Gratidão, Elis, pelas palavras, por falar desta mulher guerreira, uma diva à frente do tempo. Vamos fazer o nosso break, isso mesmo, bora pegar com boca de cuscuz, o refil, que já já a gente volta com pinga-fogo no cuscuz. JP, solta o som, que já já a gente volta. Minha mãe, onde está Deus? Ora, essa minha filha. Deus está na luz que brilha sobre a terra pelo céu. Não, ele caiu. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite prata está na estrela distante. Vive no vale, na serra, onde mais como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Oh, mamãe, como senti-lo, bondoso, sombrio e forte. Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo. Não, filhinho, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrá-lo no templo do coração.
coração. Gostaríamos de aproveitar esse momento para apresentar e agradecer as participações mais do que especiais de Paulo Vale na Rabeca. Estamos de volta! Isso mesmo, no nosso Cuscuz com Espiritismo. Já estava batendo palma aqui para a gravação. Quem cantou foi quem? Grupo AME. Um abraço, um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para o Grupo AME. Um abraço também para a minha amiga do coração do peito, a Rebeca. Rebeca Veras. Então, gente, vamos para o Pinga Fogo no Cuscuz? Ela já está de prontidão aqui, de mão levantada. Nossa loira, blondíssima, platinada, Françoise Marie. Parlez-vous! Tu né, Paloma? Vamos nós. Vamos esquecer. Gente, que tema gostoso, Elis. A gente vai falar sobre Francisca Clotilde, a gente se emociona pela condição desse espírito que, nessa época, já tinha uma visão diferenciada. A gente observa que ela nasce, ela está em Aracati em 1908, né? Ela tem o seu falecimento em 1935, e a gente vê que havia um conhecimento diferenciado dela, tanto mesmo quando uma forma, né, no caso, dela se expressar. Eu tive a oportunidade de assistir um documentário, porque eu tive em Aracati, uma época, e tem a escola, né, de Francisca Clotilde. E vários alunos, na época do que eu assisti esse documentário, ele retrata o carinho que as professoras tinham, aliás, que os alunos tinham para com ela, que era uma pessoa firme, que tinham convivido com ela, que era uma pessoa firme, idônea, e muito preocupada com o ensino. Então, as pessoas, elas procuravam, no caso, a escola em Aracati, ela era referência no ensino, no estudo, como uma verdadeira, como se fosse em torno dela, pelo método que ela utilizava, que era o método pestalozziano, ela trazia um conhecimento diferente, era empírico, né? Ela estava vivendo aquele momento com aquelas crianças, sem se preocupar com a forma que sempre teve, ainda hoje a gente tem aquela escola tradicional, ela ensinava de outra forma, com amor, que eu acho que é o principal. Mas aí vem a pergunta, Elis, tu falaste que ela era poetisa, que ela era uma contista, que era romancista, era jornalista, uma mulher de muitas facetas, né, que a gente está observando. E eu achei interessante, mas primeiro vamos à minha curiosidade, depois a gente volta para a Francisca Clotilde. Tu fizeste um comentário sobre que em determinado espírito, eu não ouvi direito, mas eu queria que tu colocasse, eu acho que era a ministra do Nosso Lar, que ela tinha uma convivência com a Meimei. É isso? Primeiro isso. Não, na verdade, eu fiz uma. Antes de fazer o comentário, eu queria só agradecer ao João Pedro. Gente, o João Pedro é o nosso colaborador maior aqui do rádio, né? Ele que é o nosso DJ, como diz a Paloma, porque as músicas que ele escolheu, eu acredito que foi ele que escolheu. Gente, eu adoro essas músicas. Elisa, quem escolhe as músicas é a nossa radialista Isabel, lá de Quixadá. Ela acertou o meu coração hoje, viu? Mas o João ajuda, né, João? Na escolha das músicas. Somos todos nós trabalhando juntos pelo mesmo ideal. Muito bom. A ministra veneranda, ela psicografou 2 livros. Sim. Pelo Chico Xavier, né? Os Filhos do Grande Rei e o Caminho Oculto. E a veneranda, ela tem um trabalho, né, na Colônia Nosso Lar com crianças. Agora, a Francisca Clotilde, na verdade, no livro, quando a Meimei escreve, né, os prefácios, ela dá uma noção de proximidade com ela, né? Eu falar com a gente, dá uma noção de proximidade com a Francisca Clotilde, no sentido de dizer, né, dos relatos que ela fazia
ela vai até falar em algum momento que tocou muito o coração dela e que a Francisca Clotilde se tornou uma grande amiga dela no mundo espiritual. Então, tudo indica que elas trabalhavam juntas. Ela vai dizer, né, no livro Natal de Sabina, em 73, Francisca Clotilde não é apenas a irmã que veneramos no mundo espiritual, é igualmente a mestra e amiga que nos conquistou pelo coração. E no livro Entre a Terra e o Céu, eu sempre quero dizer ação e reação, nós temos o registro lá do Lar da Bênção, que é onde a nossa Meimei trabalha, né? Então, tudo indica que elas trabalham no mesmo No espaço mesmo educacional. departamento. Gente, olha aí os babados. Eu estou notando que a Eli, gente, ela traz todos os babados do plano espiritual. É as É porque a gente fica reencarnações voltando, né? tão feliz, né? Quando, por exemplo, você vê que talvez elas nem tinham ligações, né? Mas que encontro legal, que encontro bacana, né? Numa colônia de assistência das crianças, né? Isso dá muita esperança para a gente. Não que a gente vai chegar nesse nível, mas que talvez a gente tenha oportunidade, quem sabe no futuro, de poder colaborar de alguma forma. E quem sabe, talvez, trabalhar com a nossa Meimei ou com outras colaboradoras que talvez não tenham o nome conhecido, mas que são devotadas a Jesus, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho o que é esse método pestalozziano, para os nossos ouvintes, assim, pelo menos compreenderem um pouquinho o que é esse método. É uma educação formal? Como é que é feito? Eu acho que você tem mais conhecimento de Pestalozzi do que eu, apesar que eu sou educadora, mas acredito que sim, né? Na minha formação, não tive a oportunidade de mergulhar em Pestalozzi, não só porque na academia a gente tem pouca oferta disso, mas também por causa das poucas publicações dele em português, né? Eu encontrava mais livros em espanhol na universidade. Mas pelo pouco que a gente sabe do Pestalozzi, é que a pedagogia dele ele era evangélico, né? Ele era muito cristão. Então, uma pedagogia também fundamentada nesse amor que ele tinha pelo próximo, pela vida, o contexto onde ele viveu as experiências educativas dele, eram contextos de muita dificuldade social, às vezes pós-guerra, às vezes crianças muito pobres. E, basicamente, o Pestalozzi, ele trabalhava com a ideia da importância desse relacionamento com a criança, no sentido da afetividade, era um ponto muito importante, no sentido da intuição, né? É um dos aspectos que me chamou muita atenção no pouco que eu conheço da experiência dele, e também no sentido de dar às crianças uma educação que ela não fosse só teórica. Hoje a nossa educação ela é muito abstrata, né? De dar experiências para as crianças em que elas pudessem, né? Me lembra muito uma educadora americana chamada Dewey, né? De experiências onde elas pudessem fazer as coisas, aprender fazendo, né? E também tinha ali a questão do ofício para os alunos. Então, do pouco que eu conheço de Pestalozzi, eu penso que eu não posso dizer que conheço Pestalozzi, porque eu não consegui mergulhar na ideia pestalozziana, no sentido pedagógico em si. Então, do pouco que eu conheço do Pestalozzi, acredito que seja isso. E que ele acaba inspirando muitos educadores depois, né? Ali no século XVIII, século XIX, o nosso próprio Eurípides Barçanufo, Anália Sim. Franco, né? Bebia na fonte Depois diz pestalozziana. que conhece pouco, hein? Eu conheço pouco. Gratidão, Elis. A Isabel está aqui querendo fazer outra pergunta. Fala, Isabel. Olá. É interessante quando a Elis traz para a gente uma personagem que é pouco conhecida, né? É uma personagem pouco conhecida, mas com uma obra de vida, né, Liz? A gente percebe que a Francisca Clotilde, ela não tinha essa ligação enquanto na sua última encarnação junto com o espiritismo, não teve essa interface, mas ela demonstrou na vida dela o evangelho vivo, né? Inclusive teve uma publicação de uma obra que é o livro A Divorciada, que era uma obra que intercalava uma ficção autobiográfica, se a gente pode chamar assim, né? Ela criou uma história que ela falava dela mesma. Então,
ela vivenciou na pele a rejeição, a marginalização, a perseguição. E, mesmo assim, ela não paralisou, porque ela poderia ter desistido. Não, eu vou parar, não vou mais, né? Eu vou me entregar. Aí eu queria que você nos falasse um pouquinho dessa mulher de fibra. A gente está encerrando o mês de março, mostrando essas mulheres de fibra. Então, essa mulher de fibra, que independente de bandeira religiosa, nos trouxe esse exemplo. Eu queria que você falasse dela como a divorciada. Como é que foi? E, inclusive, na pandemia, essa obra foi resgatada e republicada em 2022. E aí fala um pouquinho sobre essa obra dela. Obrigada. Isabel, eu acho que a Francisca Clotilde, em vários momentos da escrita dela, a gente vai encontrar, né, essa mulher falando ali. Tem até um conto que foi publicado na Quinzena que se chama A Enjeitada, né, de uma mulher que tem um relacionamento ali livre, né, que a gente chama de livre hoje, e acaba ali se deparando com o dilema, né, da gravidez fora do casamento. Então, assim, os textos, a poesia, os livros, a escrita dela, ela tem muita força no sentido de traduzir esses dilemas que ela carregava. E o que é mais interessante, eu penso, Isabel, é que o que ela traz para nós, né, se a gente fosse transportar esse livro para a nossa modernidade, talvez ele não tivesse assim tanta. Quantas mulheres não são divorciadas hoje em dia? Né? O divórcio tornou uma coisa banal. Mas para mim, o que mais me deixa marcado na experiência dela, sobre a ótica da escrita dela, é essa força que você chamou a atenção e essa coragem no sentido de dar testemunho da sua própria vida, daquilo que é correto, daquilo que deve ser feito, daquilo que é ético, né? Sem perder a sua humanidade, porque nós vivemos ainda numa sociedade em que acha que nós, para sermos seguidores de algo mais superior, mais sublime, nós precisamos ser santos. E isso é uma coisa muito forte na educação, na nossa educação e na nossa educação feminina também, né? Por mais que a gente tenha hoje muitas jovens que já têm outra mentalidade, mas pelo menos eu sinto esse peso na minha geração, na minha família, que vem do interior, do Ceará, né? Então, o peso da importância de uma vida que ela seja incontestável no sentido público, e nós somos humanos, nós temos a nossa humanidade, né? Então, eu acho que ela traz essa humanidade feminina, porque se isso para o homem, né? O homem sempre teve mais liberdade para ser o que ele quisesse ser, mas para o homem algumas coisas não eram aceitáveis, para a mulher é inimaginável algumas dessas pautas, né? Então, eu acho que acolher essa humanidade que a Clotilde ela passou por testemunhos no sentido de tudo que ela viveu hoje nos ajuda a fazer com que a nossa trajetória possa ser mais leve, que a gente possa tirar também muitas culpas, muitos medos e entender que a vida é feita desses altos e baixos, dessas experiências, né? Talvez a gente olhe para a vida dela e diz, poxa, mas como essa mulher sofreu, como essa mulher, né? E a Fran até comentou sobre a imagem que ela tem em Aracati, daquela mulher de fibra, né? Mas ela escreve nas poesias dela que haviam dias em que ela achava que não ia ter força. E os filhos dela diziam, mamãe está esgotada de trabalhar para poder sustentar os filhos, né? Então, assim, cada dia é uma experiência em que a gente precisa dar testemunho desse compromisso conosco. Porque seguir o evangelho, vou já passar para Fran, falando demais, né? É dar testemunho não para o outro, não para dar saber o outro, no sentido da incorruptibilidade, no sentido, mas é com você mesmo, é como diz a Madre Teresa, é entre você e Deus, né? E eu acho que ela fez isso de uma forma muito fantástica. Eu não sei se te respondi, mas é isso.
E ver, Elis, o tanto que ela construiu, né? Uma coisa que chamou muita atenção quando eu estava pesquisando sobre ela é que ela foi a primeira professora da escola de normal, né? Já pensou? Uma escola para mulheres e tudo professor homem. É interessante a gente ver que foi preciso. Achei massa na tua fala quando tu disseste assim, para se ter o que tem hoje, foram preciso ter barreiras, né, para serem ultrapassadas. E essas mulheres é que fazem toda a diferença, né, na concepção da palavra. Ainda mais eu que tenho uma avó que foi professora, uma mãe professora, eu sou professora, aí a gente carrega aquele estigma. O que estamos, aí a gente se pergunta, acho que quando é uma coisa que o espiritismo ele nos leva, né? A gente vai se perguntar depois o que foi que você fez com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos que eu te confiei para evangelizar. Aí é complicado isso aí, é a nossa responsabilidade. Finaliza, Liz, com a gente. Fran, eu acho que é como eu falei anteriormente, né? É Uhum. sempre um compromisso com você mesmo, né? E é uma questão de Isso. fidelidade com você mesmo. E às vezes, né, a gente viu, por exemplo, a Francisca Clotilde, ela foi impedida de fazer o trabalho dela na escola normal, né? O que será que teria acontecido com a nossa cidade se aquela mulher continuasse a ler, né? Nossa, mas ela foi impedida. Mas isso não assim, não a limitou no sentido de que ela continuasse a tarefa dela em outros lugares, né? Um Então eu acho pássaro, que a né, que gente voou. isso. Então recomeçar sempre, entender que o Uhum. trabalho é do Criador, então toda parte é campo de ação para nós, e lembrar sempre de que o compromisso é conosco, né? E o que me deixa hoje a Francisca Clotilde é essa fidelidade a si mesmo, né? É isso. É contigo, Paloma. Elis, gratidão por dedicar a noite de hoje a falar de Francisca Clotilde e também a todos que fazem o nosso curso do Espiritismo acontecer e principalmente aos ouvintes que estão sintonizadíssimos conosco. Vamos fazer a nossa prece final? Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece final. Então vamos nós. Senhor Jesus, mestre da luz, nosso governador planetário, ilumina na noite de hoje a tantos corações sedentos de amparo, de auxílio, que necessitam, Senhor, do teu olhar, da tua doçura, da tua mansidão, para que possa, através de uma prece, através de um momento de reflexão, de interiorização de suas almas, possam encontrar o caminho a seguir. Pedimos, Senhor, por tantas pessoas que estão nas ruas, pelas crianças, pelos jovens, pelos evangelizandos, pelos professores que são responsáveis por formar opiniões, por todos nós que, direto ou indiretamente, pelas merendeiras que são responsáveis pelo lanche, pelo vigia da escola, por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem para a educação do nosso país, nossa terra amada, pátria do Evangelho, esse coração, pulmão e corpo do mundo, porque fazemos parte de todos os povos que aqui estão. Há uma miscigenação de etnias, de raças, de muitas cores. Ilumina-nos, Pai, para que sejamos beneficiados com a prece e com a oração da noite de hoje. Muito obrigada e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Pessoal, cuidem-se, prece é essencial, bebam bastante líquidos e que a gente aprenda nesse período de Páscoa, que a gente coloque em prática os ensinamentos de amor do nosso governador interplanetário, JC, e cuidem-se. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho!